Boa tarde, turma. Boa tarde, responsáveis. Meu nome é Karine, eu sou professora de Educação Física e a gente vai iniciar a semana 2 do PET 2, ok? Vamos também, vocês vão reparar que o formato de vídeo está diferente. Agora eu vou aparecer aqui para vocês e na tela também vai estar a imagem do PET para que vocês possam acompanhar melhor e auxiliar aí no entendimento. Bom, o tema dessa semana do PET 2, né? Semana 2 do PET 2 vai continuar sendo atletismo, tá? Esse esporte de marca. A gente já começou a ver semana passada um pouquinho da história, né? E essa semana a gente vai continuar estudando atletismo, que é a prática esportiva mais antiga, conhecido também como esporte base, né? Como a gente viu no PET da semana, na semana 1 do PET 2, as provas de atletismo, que né, na época não era tido como esporte, né? Mas esses movimentos que a gente conhece do atletismo são movimentos muito básicos do ser humano, né? Então, desde a pré-história, as pessoas já para fugir dos predadores, né, para caçar, para buscar alimento, já praticavam esses movimentos, né, de lançar, de correr, né, de arremessar. Então, é tido aí como esporte base, tá? Vamos lá, continuando aqui a sequência. Isso porque as suas modalidades compreendem os movimentos mais comuns das demais modalidades, como corrida, lançamento, saltos, né? Isso que eu acabei de falar. Aqui temos uma pista de atletismo. A gente vai falar um pouquinho sobre as provas, né? O atletismo se divide em corridas, né? E aí temos primeiramente aqui, vai mostrar as corridas de velocidade, que são as de 100 metros, 200 metros, 400 metros rasos, tá? Depois vem a corrida com barreira, ela continua sendo de velocidade, né? Porque é feita em uma distância curta, né? Para o atletismo é uma distância curta, tá? E aí temos os 100 metros feminino, os 110 metros masculino e os 400 metros com barreiras, tá? Temos também na corrida de velocidade o revezamento. E aí ele é feito em quatro atletas, tá? Cada equipe tem 4 atletas. Eles se dividem na pista, né? E aí tem o 4 por 100, que a pista aí a distância que eles têm que correr é 100 metros e revezar um bastão em 4 atletas, tá? Temos também o 4 por 400, tá? Que aí a distância a ser percorrida é de 400 metros, revezando o bastão em 4 atletas, tá? E aí, essa área que existe uma área em que eles têm que passar esse bastão, não pode passar dessa área. Então, eles têm 20 metros de área demarcada para eles conseguirem passar o bastão um para o outro, tá? De forma perfeita, sem deixar o bastão cair, beleza? Temos também aqui agora, ó, a corrida meio fundo, que ela é um pouquinho mais longa do que a corrida de velocidade, tá? Ela compreende as de 800 metros e as de 1.500 metros, que aí é 1,5 km, tá, de corrida. Tem as corridas de fundo, que elas são mais longas ainda. Tem as de 3.000 metros com obstáculos. Então, são 3 quilômetros correndo e tendo que ultrapassar obstáculos, tá? Tem também as provas de 5.000 metros e as de 10.000 metros, ou seja, 5 quilômetros e 10 quilômetros, né? Depois temos a maratona, que aí a maratona vocês provavelmente já devem ter visto no final do ano, né? No dia 31 de dezembro a gente tem a corrida de São Silvestre e é uma maratona, né? Os atletas percorrem 42.195 metros, ou seja, um pouquinho mais de 42 quilômetros, né? E aí essa prova muito longa não é realizada em pista de atletismo, as outras são realizadas em pista de atletismo. Essa é realizada na rua, tá? Temos também a marcha atlética, que aí é andar rápido.
E você não pode ter nenhuma fase sem tocar o pé no chão, porque a corrida você tem uma fase aérea, que os dois pés estão fora do chão. Na marcha atlética não pode, tá? Então, temos as provas, né? 50 quilômetros masculino, 50 quilômetros é chão pra caramba. E 20 quilômetros para ambos, tá? Masculino e feminino. É necessário manter sempre um dos pés no solo até o término da passada. Então é isso que eu expliquei. Quando um pé tá saindo do chão, o outro tem que estar no chão ainda. O outro voltou pro chão, o outro pode sair, tá? Vamos aqui. Agora na parte dos saltos, tá? Temos o primeiro aqui, que é o salto em distância. Salta-se na maior distância possível em uma pista de ao menos 40 metros, tá? Então, o salto acontece naquelas caixas de areia, tá? Então, você tem que soltar o mais distante. Tem o salto triplo, tá? Que seria esse salto em distância, só que ele se caracteriza por 2 passadas na execução antes de saltar. Então, enquanto o salto em distância você corre e salta, no salto triplo, você corre e antes de soltar, você dá 2 passadas, tá? 2 passadas. Aqui não vai dar para eu mostrar para vocês direitinho, mas tem 2 passadas, eu posso depois passar um vídeo, tá? Para vocês, para exemplificar melhor. Temos aqui o salto com vara, tá? Ele é similar ao anterior. Entretanto, nessa modalidade existe o auxílio de uma vara de 4 metros de comprimento, tá? E a cada rodada, a barra aumenta 5 centímetros no mínimo. Então, nós temos essa vara, tá? Que o atleta vai segurando, corre, segura, firma ela no chão para poder superar uma barra que fica no alto. Chama sarrafo. Então, ele tem que superar essa barra com a ajuda dessa vara, tá? E aí, a cada rodada, esse sarrafo, essa barra, ela vai aumentando 5 centímetros. Aí, o atleta tem que, novamente, conseguir superar essa barra, esse sarrafo, sem tocar nele, fazendo com que ele caia, tá? Se tocar e ele não cair, ok. Mas se tocar e esse sarrafo cair, então, essa rodada não valeu para esse atleta, tá? Temos também o arremesso de peso, tá? O peso tem 7 quilos, 7,26 quilos aproximadamente, né, para o adulto masculino e 4 quilos no adulto feminino. E é lançado o mais longe possível. Então, cola-se o peso aqui, ó, tá? E lança. Tem um movimento em pé, obviamente, tá? E lança, tá? Cola aqui e lança. Temos o lançamento de disco. No adulto masculino, o metal possui no máximo 221 milímetros de diâmetro, pesando 2 quilos. Um pouco menor no adulto feminino, com 182 milímetros, pesando 1 quilo. Nos lançamentos, a gente vai ver aqui, ó, lançamento de dardo, lançamento de martelo, lançamento de disco. E por que eles chamam lançamento e não arremesso de disco, né? Arremesso de dardo. Vou dar uma dica para vocês. Quando a gente fala arremesso, a gente pensa num cotovelo dobrado, tá? Aqui bem pertinho do corpo. O implemento, que é esse objeto, chama implemento. Pode ser o peso, o disco, o dardo, tá? O martelo. Ele fica pertinho do corpo, tá? Quando é no lançamento. Quando é no arremesso. Quando é no lançamento, esse implemento que eu vou lançar, ele fica mais longe do corpo. Aqui tá ruim de mostrar, né? Mas o meu cotovelo, ele fica um pouco mais esticado, tá? Então, eu vou lançar o dardo, eu vou lançar o dardo aqui, ó. Eu não vou lançar o dardo aqui. Vou lançar ele aqui, tá? Frente, tá? O martelo, a mesma coisa. Eu vou segurar o martelo, fazer o movimento, tá? Mais longe do corpo. O disco, eu vou segurar o disco e ele vai estar mais longe do meu corpo.
Então, lembrem-se disso. Arremesso, o implemento fica pertinho do corpo. E o cotovelo mais dobradinho. No lançamento, o cotovelo fica mais esticado e o implemento fica mais longe do corpo, tá? Pra gente ter um movimento aí de lançamento mais... fazer com que o objeto vá mais longe, tá? Agora vamos às provas combinadas. As provas combinadas, elas possuem mais de uma modalidade, mais de uma prova dentro das provas combinadas, tá? Então temos o epitátulo, tá? Que é uma prova exclusiva para mulheres e caracteriza-se em um conjunto de 7 modalidades. Então as atletas têm que cumprir 7 modalidades diferentes, tá? Com 200 metros e 800 metros de corrida. Tem também 100 metros com barreiras, o salto em altura, o salto em distância, o arremesso de peso e o lançamento de dardo. Então, elas têm que cumprir essas 7 provas, tá? No epitátulo. No decatlo, essa prova combinada é praticada somente pelos homens e une 10 disputas distintas. São elas 100 metros, 400 metros, as corridas, tá? E 1.500 metros rasos. Temos também a corrida, né? 110 metros com barreiras, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, lançamento de disco, salto com vara e lançamento de dardo. Então, essas são as 10 provas do decatlo, né? E por que é uma prova combinada? Porque reúne mais de uma modalidade numa mesma prova, tá? No epitátulo 7 e no decatlo 10. Agora vamos às atividades, tá? Atividade número 1. O que o texto quer dizer com provas combinadas do atletismo? Então vocês expliquem aí para mim o que são provas combinadas, tá? Por que chama provas combinadas? Se você não tem o PET impresso, não tem problema, você escreve no seu caderno, tira uma foto da sua resposta e me envia, tá? Na atividade número 2, a pergunta é: quantas provas tem o epitátulo? Aí você responde quantas e depois, quais são elas? Ok? Na terceira atividade é de completar as lacunas. Então vamos lá, ó, decatlo. Praticado somente pelos... Aí vocês completem aí. Essa frase tem lá no texto, então vocês retornem no texto que vocês vão achar a resposta, tá? Une 10 disputas distintas, são elas 100 metros, 400 metros e 1.500 metros rasos. Aí tem uma prova aqui que vocês vão ter que completar. Salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, tá? Mais uma prova aqui que vocês vão ter que olhar lá e completar. Salto com vara e lançamento de dardo. Beleza? Essas são as atividades dessa semana. Espero que tenha facilitado para vocês o entendimento. Tá ok? Um grande beijo para vocês. Bons estudos e até semana que vem.